Quem aqui trabalha ou mexe em alguma coisa de cloud computing? Quem tem alguma... Ok. O motivo dessa apresentação é que o Diego veio me perguntar se eu tinha alguma ideia de que podia falar. E como eu fiz uma parte do meu mestrado em cima de Kubernetes, eu achei um tema bem interessante. Eu larguei o mestrado nessa época, eu estava fazendo pesquisa, e eu me dei conta de que eu estava fazendo uma pesquisa com uma empresa, e eu estava me dando conta de que eles estavam me usando como empregado, porque para mestrando eles pagam uma bolsa que é ridícula, principalmente para estudante estrangeiro é mais ridículo ainda. Já que ninguém fala ou mexe exatamente com isso, eu dividi isso em 3 partes. A gente vai primeiro, eu vou dar um panorama do que é o Cloud Computing exatamente, por que ele existe. Depois eu vou falar de Docker. Alguém aqui já ouviu falar de Docker? Docker, sim, já ouviu falar. Já. Sabe como é que funciona? Sim, mais ou menos. Tá. Bom, primeiramente, definição. Então, o Cloud Computing, computação na nuvem, qual que é o princípio? É você ter, para simplificar bastante, você ter acesso a algum tipo de recurso computacional. Pode ser rede, pode ser um servidor, pode ser recurso de armazenamento, serviços, ou o que quer que seja, a partir da rede, a partir da internet. Então isso vai estar disponibilizado em algum canto, e daí você consegue acessar isso de uma forma rápida e fácil. E a alocação desses recursos também, eles podem ser alocados ou liberados de uma maneira bem rápida. E o ideal, de acordo com essa definição do NIST, que é um organismo voltado justamente para a parte de Cloud Computing, é que a gestão e a intervenção necessárias para a alocação ou liberação desses recursos seja mínima a partir do ser humano. Então quer dizer que eu não vou precisar de eu ir lá, sentar na frente do computador e mudar esses recursos. Tá? E a composição disso, a gente vai tratar de 5 características essenciais, e depois tem 2 complementares, 3 modelos de serviço básicos e 4 modelos de implementação. Bom, características. A primeira coisa em inglês, é o Self-Service on Demand. Quer dizer, o serviço ele é sob demanda e está ali para acesso livre. Então você está a fim de utilizar, você vai lá e utiliza, você está a fim de utilizar, o serviço continua lá disponível. Tá? E ele pode também, a capacidade que você tem de acesso a esse recurso, ela está lá disponível e não precisa necessariamente de intervenção humana. As 2 plataformas que eu sempre uso para exemplo nesse caso, quem usa Android e iOS, todo mundo usa plataformas do Google, então tem o Google Drive, por exemplo, que vem através do Gmail e tal, e no iOS você tem o iCloud. Todos os 2 serviços a gente oferece um padrão mínimo. O Gmail, inclusive, ele vai aumentando com o tempo, acho que atualmente está em 16 GB, alguma coisa assim. O iOS é o serviço básico, que é de graça quando você compra algum produto um iPad qualquer, é 5 GB. Se você quiser mais espaço, você simplesmente vai lá, paga uma assinatura mensal, seja para o Google, seja para a Apple, e isso aí vai te dar mais acesso. Então, ao invés de 5 GB, você vai passar a ter 20, 50, 100, o que quer que seja, e não precisa de intervenção humana. Você pagou, o sistema vai lá e aloca um espaço de armazenamento maior para você. Então, essa é a ideia do Self-Service on Demand. Acesso amplo pela rede. Em inglês, o que eles estavam usando é o Broad Network Access, que vem um pouco essa questão de, olha, está disponível pela internet e você não precisa, aqui, a definição padrão é que você acesse por mecanismos padrão. Então, quer dizer, você tem um computador, você tem acesso ao seu serviço do Gmail, quer você esteja aqui, não importa. Você tem um ponto de acesso à internet, você consegue acessar isso. Você tem teu telefone, então você tem um mecanismo padrão, você não precisa de ter, como existia, sei lá, principalmente na década de 90, que, para você acessar um determinado serviço, você tem que ter um terminal específico, de uma marca específica, com um nível de software específico. Não. Quando você pensa em Cloud Computing, está disponível, você tem acesso à internet, está disponível. Isso não vale para necessariamente todo tipo de serviço, alguns são mais específicos. Por exemplo, iCloud. Para eu acessar iCloud, eu tenho que ter um produto da Apple. Se eu não tiver um produto da Apple, não acesso, ponto. Mas qualquer produto da Apple que seja, você tem acesso àquele serviço. E uma outra característica ainda é o uso de recursos. Qual que é a ideia aqui? É que, na verdade, o negócio do pool, você pensa, por exemplo, no rack de servidores. Tá? Esse rack de servidores,
ele é o seu pool de recursos. Então, esses servidores eles podem estar alocados nesse momento para atender a iCloud. Nesse momento, eles podem estar alocados para atender o Google Drive. Nesse momento, eles podem estar alocados para atender, sei lá, o Dropbox ou qualquer coisa. E esse pool de recursos, ele é disponibilizado em comum para diversos clientes, para diversos serviços. E quando você pensa, tipo assim, quando a gente pensa em um serviço, só uma coisa, mas você pode ter, por exemplo, um data center. O Google é muito famoso quando eles começaram, no começo do serviço deles, que eles compravam os computadores antiquíssimos, aí eles construíam um data center gigante com, sei lá, 286, uma pilha gigante lá de 286, e logo do lado eles construíam uma usina hidrelétrica. E o pool de recursos era justamente isso, que cada computador daquele ali fazia, sei lá, nada. Mas era um nada aqui, com mais um nada, com mais um nada, é o famoso de grão em grão a galinha enche o papo. Então, o pool de recursos é mais ou menos nesse sentido, de você tem todos aqueles recursos, eles entram todos. É a quantidade de recursos que eu tenho disponível, um tubão, né? Quem mexeu com ATM, se alguém mexeu com ATM aqui, você tem o tubão lá, o VP inteiro, e aí você vai ter nos VCs. Então, você aloca uma parte daquele recurso para um determinado serviço de acordo com a demanda. Elasticidade rápida é uma outra característica, que é justamente essa questão de, olha, esse serviço agora, pensando na alocação desse pool de recursos, esse serviço agora tem mais demanda. Então, como eu tenho meu pool inteiro, eu posso colocar uma parte maior para um serviço que tem maior necessidade, ou ir distribuindo isso de acordo com a demanda. E essa modificação, geralmente, a ideia, né, é de geralmente essa alocação ser rápida, passar de um lado para o outro. Aumentou um, diminuiu o outro, a gente passa os recursos do que diminuiu para o que aumentou. E a medição do serviço. A medição do serviço é uma coisa que é importante para as duas partes, para o fornecedor, para ele ter uma ideia do que efetivamente está entregando para o cliente e como é que ele vai cobrar. E para o cliente para saber do que ele está sendo cobrado. Exemplo mais tolo possível, mas na hora que você entra lá, se você entrar nas configurações do seu iCloud, ele te mostra lá, olha, você está usando tanto do seu espaço, desse tanto. X é backup de aplicativo, X é de foto, X é de não sei o quê. Então, isso é um exemplo meio bobinho assim de serviço medido, mas se vocês forem usar, por exemplo, o Amazon Web Services, no caso da Amazon Web Services, isso é ainda mais importante, porque daí ele te mostra o que você usou de tráfego efetivo, então o que teve de inbound e de outbound do seu servidor, o que você usou de armazenamento, quanto que você usou de RAM, porque eles te cobram isso por minuto. E aí, se for em horário de pico, o preço é diferenciado e tal. Então, essa medição do serviço é importante para os dois. Para o cliente ter ideia de, olha, eu posso começar, eu posso ampliar o meu serviço ou não, eu deveria aumentar. Se eu estou fazendo, sei lá, vamos supor, $3 por hora que eu estou usando o serviço e eu estou pagando $2,50, se eu passar para 4, será que se eu passar a ganhar 4, o que eu vou gastar para isso? Se eu passar a gastar, sei lá, R$3,90, não é uma coisa que vale a pena. Então, essa medição é muito importante. Essas são as 5 características básicas de acordo com o NIST. Tem essas 2 características complementares, se a gente quiser, que são de um livro que eu estudei na faculdade, que a primeira é a independência da localização. Então, quer dizer, não existe uma definição prévia de qual é a localização para você poder usar um serviço. É claro que um exemplo mais singelo assim, se você estiver na China, usar o Google vai ser quase impossível. E a última parte que também é legal é esse multi-tenancy. O multi-tenancy é uma coisa que vai se aplicar mais aos data centers. O que você vai pensar aqui? É que é uma instância única de uma aplicação que pode servir a múltiplas organizações. Exemplo tolo de novo, mas eu tenho meu data center aqui, e aí eu posso colocar os meus, sei lá, eu tenho 10 racks de servidores, esses 10 racks, eles fazem, por exemplo, a autenticação de conta do Google. E daí tem a autenticação do Google para iOS e tem a autenticação do Google para o Android. E, na verdade, eu vou ter uma única aplicação que vai atender a múltiplas organizações, cada uma com seus dados, com seus privilégios, etc. Então, os serviços que o Google oferece para a Apple não são os mesmos, para a iOS, desculpa, não são os mesmos que eles oferecem para o Android. Mas o meu hackzinho aqui pode atender os dois, e daí ele tem os privilégios. Você é iOS, você vai ter esse nível de privilégio, acesso a esse tipo de dados. Você é Android, você vai ter acesso a outros privilégios, ou até organizações diferentes. Bom,
eu tinha falado então de 3 modelos de serviço. Esses são os 3 modelos, digamos, básicos de cloud computing. Essa coisa está evoluindo. Mas, tratando dos 3, vamos começar com Infrastructure as a Service. O IaaS, qual que é a ideia? É que o consumidor, a pessoa que está consumindo o serviço do cloud computing, ela vai controlar o sistema operacional, o armazenamento e os aplicativos instalados. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de serviços, mas aqui você vai pensar, tipo, por exemplo, que eu falei do Amazon Web Service. Então, você vai ter ali, quando você contrata o serviço da Amazon, você vira para eles e olha, eu quero um processador X, né? Eles têm uma lista lá de opções. Eu quero um processador X, dual core, quad core, não importa, tanto de RAM, tanto de armazenamento. E eu tenho acesso àquilo ali tudo. O que eu vou fazer com aquele servidor? O problema é meu. Então, se eu vou instalar Linux, se eu vou instalar macOS, dá um trabalho, mas se eu vou instalar Windows, se eu vou instalar Solaris, se eu vou instalar BSD, se eu não vou instalar porcaria nenhuma dessa, se dentro daquele sistema, se eu vou simplesmente instalar o sistema, se eu vou instalar um aplicativo, isso é problema meu. Esse primeiro nível, Infrastructure as a Service. Eu vou pular o Platform agora, que eu vou passar direto para o Software as a Service. O SaaS é o modelo mais básico, mais comum que todos nós conhecemos e usamos de nuvem, que é o consumidor utilizando apenas as aplicações disponibilizadas e não gerencia nada da infraestrutura subjacente. Tecnicamente, na verdade, toda vez que a gente está falando de nuvem, a estrutura não é problema do consumidor, é problema do fornecedor. Mas o que quer dizer aqui é que, tipo assim, quando eu contrato, por exemplo, um Amazon Web Services, eu determino quanto que eu quero de processamento, não sei o quê. Quando eu estou aqui no Software as a Service, qualquer coisa que vocês usem no telefone de vocês, talvez não qualquer coisa, mas 90%, Dropbox, Gmail, qualquer dessas coisas, o que você tem acesso é o serviço que o fornecedor te provê. Ponto. A infraestrutura que está ali, se a sua caixa de e-mail do seu Gmail, se ela está aqui no Canadá, tipo, sei lá, ali do lado, se ela está em Montreal, se ela está do outro lado do mundo, para você é totalmente transparente. Tá? E eu falei que eu pulei a plataforma, porque a plataforma é um caso mais específico. O que ela vai funcionar, a ideia é que o consumidor pode instalar aplicativos utilizando linguagens e ferramentas disponibilizadas pelo fornecedor. A ideia aqui, para simplificar um pouco, eu vou passar por isso aqui e daí eu dou os exemplos para ficar mais claro. A infraestrutura, a complexidade dela é totalmente transparente. Então, para a gente, como utilizador desse serviço, é irrelevante. É o fornecedor, quem quer que seja, que vai controlar extensibilidade, quer dizer, variação desses recursos, se eu tenho mais ou menos recursos alocados, balanceamento de carga, recuperação de pane, gestão da base de dados. O que é essa plataforma como serviço? Por exemplo, alguém já ouviu falar do Windows Azure? O Windows Azure é um exemplo mais popular, digamos, de PaaS. O que você faz é que assim, você tem uma ferramenta de desenvolvimento, que no caso da Microsoft é o ASP.NET, e o Azure, o que você faz é que você aloca uma determinada... você paga pelo serviço e daí você tem um espaço lá dentro que você usa o ASP.NET para desenvolver um programa qualquer e daí você implementa ou você roda esse programa dentro dessa plataforma. A ideia da plataforma é você ter uma plataforma para você poder rodar, fazer todos os seus testes. Tá? Essa é basicamente o que é o Platform as a Service. Dentro dos outros dois, o Software as a Service, qualquer coisa que vocês pensarem, a plataforma inteira do grupo, do Google, tem esse software que chama Salesforce, que ele basicamente é uma frente de caixa, meio metida a besta assim, mas Oracle, você pode ter Oracle on Demand, então ao invés de você ter tipo um computador dedicado na sua empresa para gerir a sua base de dados, você pode contratar direto da Oracle e aí você tem uma base de dados remota. Tá? E em termos de infraestrutura, como eu tinha falado, o mais clássico, o exemplo mais simples, Amazon Web Services. Você vai lá e contrata, olha, eu quero uma quantidade de recursos computacionais e a Amazon vai te fornecer aquilo. Eu não sei se vocês já viram, mas volta e meia você vai acessar algum site e aparece lá um Amazonos. E eu toda vez olhava para aquilo, que diabos é isso? É o Amazon Web Services. Então, quando você acessa esse serviço,
o interessante daqui é que a tecnologia que é exposta ao consumidor. Então, na hora que eu contrato, eu vou ter acesso, se eu não me engano, a maioria dos servidores da Amazon eles trabalham com Zen, que é um dos programas que a VMware faz. É um dos tipos de servidor. Mas o que eles expõem é uma tecnologia. E, por exemplo, no caso do Software as a Service, a tecnologia que é exposta ao consumidor é nada. O que eu quero dizer com isso? Eu falei do Dropbox. Eu baixo o aplicativo do Dropbox e eu uso. Mas que tecnologia que está sendo usada ali, se é VMware, se é Zen, como consumidor é irrelevante. Eu tenho um aplicativo e aquele aplicativo me dá acesso ao serviço. Ponto. Nesses outros casos, eu sempre tenho acesso a algum nível de tecnologia. Seja no caso, por exemplo, do Azure. Eu vou ter um SDK qualquer, vou desenvolver meu aplicativo e quando eu desenvolver meu aplicativo, o deployment dele, né, não vai ser no meu computador, vai ser direto na plataforma. E aqui estão os data centers, por quê? Porque, na verdade, todos esses modelos eles vão ser implementados em um data center. Então, vou ter lá um data center lá cheio de servidor, de rack, bababá, e esses serviços todos vão estar implementados, e daí eu posso ter uma dessas tecnologias expostas. Eu posso, inclusive, no mesmo data center, ter, sei lá, um rack dedicado ao Windows Azure, 2 racks dedicados ao Google, irrelevante. Bom, depois, a gente tem ainda os modelos de implementação da nuvem. Esses modelos de implementação, na verdade, são 3 modelos e um modelo híbrido que combina vantagens, ou a intenção é combinar vantagens deles. Quais são os modelos, basicamente? A nuvem privada. Uma nuvem privada é a minha. Um exemplo, eu tenho um servidorzinho NAS na minha casa que tem lá, os meus torrents todos estão lá, os filmes que eu tenho, está tudo lá. E daí, tipo assim, se eu estou no meu iPad, se eu estou no meu computador, se eu estou no meu celular, se eu estou na televisão, eu tenho acesso àqueles arquivos de qualquer um dos meus dispositivos, mas é uma nuvem privada. É um proprietário único que mantém e utiliza. Tá? Aí, poderia ser, por exemplo, uma organização, uma pessoa física, não importa. Uma comunitária é um meio do caminho para chegar na nuvem pública. A comunitária, você vai colocar, por exemplo, um grupo de empresas vão lá e, olha, a gente está fazendo um projeto comum. Então, eles vão lá e criam uma nuvem que é gerida e compartilhada por parte do grupo, talvez, mas que todo mundo daquele grupo tem acesso. Então, você vai pensar em múltiplas organizações ou múltiplas pessoas que trabalham para dar manutenção àquilo ali, têm acessos normalmente diferenciados ao conteúdo, podem às vezes colocar, às vezes só podem ler, o que quer que seja. E você tem ainda a nuvem pública. A nuvem pública, a diferença da comunitária é que aqui você vai pensar em tipo assim, claro que ainda vai ter controle de acesso e tudo isso, a diferença maior é que isso aqui é mais voltado para o público. Então, uma nuvem pública vai ser, sei lá, serviços do Google. É um exemplo básico de nuvem pública. Ah, mas isso aí não poderia ser uma nuvem comunitária? Não exatamente, porque a ideia da nuvem comunitária, a maior diferença entre as duas seria que a nuvem pública qualquer pessoa tem acesso. No caso da nuvem comunitária, qualquer pessoa poderia ter acesso, mas esse acesso é mais restrito do que a nuvem pública. Ok? E no caso da nuvem híbrida, como eu disse, é uma combinação. Como é que isso varia, então? A nuvem pública, ela geralmente é segura, ou é expectativa, né, que ela tenha um nível de segurança, porque apesar de ser pública, a gente não quer que chegue qualquer pessoa lá e tenha acesso às coisas uns dos outros e tal, mas há riscos tanto de descontinuidade do serviço, como de não haver um controle adequado. É o que o Roger estava falando, que chegou aqui, a rede aqui, o roteador, está usando sem admin. Né? Isso não é a expectativa na nuvem pública, é que a expectativa, na verdade, é que tenha um certo controle. Quando você pensa numa nuvem comunitária, se parar de funcionar, a gente já sabe a quem culpar. A nuvem comunitária é uma nuvem que é um princípio de economia. Né? A gente vai compartilhar esses custos entre todo mundo, que é um dos temas que eu vou falar seguinte. É relativamente fácil de manter um bom controle, porque afinal de contas tem várias pessoas que estão olhando ali, então várias pessoas controlando se a coisa está sendo bem feita ou não. A privada, você vai ter, obviamente, maior controle e menor economia. Pô, tem meu servidorzinho lá em casa, eu que paguei, eu comprei o servidor e tal. Se eu tivesse só usando um serviço, sei lá, de uma Amazon ou de qualquer coisa dessa, eu não ia ter aquele custo inicial do servidor em si, não ia ter o custo de manutenção de eletricidade, mas
eu tenho menor controle. Então eu só ia poder fazer o que o serviço que eu estivesse contratando me permitisse. E a híbrida é um assunto que ainda está sendo desenvolvido, que o objetivo deles é combinar a segurança da privada com a economia da pública. Então ele acaba caindo, é uma forma, digamos, da comunitária, em que você vai ter um acesso mais amplo, e esse acesso, ao invés de ser tipo alguém que está pagando, são grupos de pessoas que estão pagando. Por que do cloud computing? Primeira coisa, prioridade 0, economia. Gastar menos dinheiro. Você vai ter tanto economia de escala, então você vai gastar menos energia, porque afinal de contas, se você, ao invés de eu ter um data center dedicado a alguém, que de repente não vai estar usando o tempo inteiro, eu tenho esse mesmo data center, mas agora eu ofereço serviço para um monte de gente que varia essa utilização. Então eu tenho uma utilização média maior do meu data center. Isso para mim, eu vou aumentar a eficiência energética. Mão de obra, a mesma coisa. Antes eu podia ter um cara que estava lá o dia inteiro sentado, porque tinha um monte de rack que não estava usado, e agora não mais. Para o utilizador, a mesma coisa. Porque daí eu deixo de ter esse gasto com energia e mão de obra para o consumidor do serviço. Em termos de segurança e confiabilidade, acaba caindo no mesmo esquema de, quando eu estou usando um serviço na nuvem, ao invés de eu ter um único servidor, de repente um único data center que está cuidando daquilo, eu posso ter isso esparramado pelo mundo todo. O exemplo que eu mais gosto de dar disso aqui, Netflix. Vou pressupor que todo mundo aqui que não usa, pelo menos já ouviu falar. O Netflix ele teve há uns 2 ou 3 anos, não sei, um data center inteiro do Netflix morreu e ficou morto, sei lá, por 10 horas. A maioria dos usuários nem ficou sabendo disso. A única coisa que acontecia é pessoas que eram servidas principalmente por aquilo que foi, acho que na Ásia, pessoas que estavam usando principalmente aquele serviço, tiveram uma queda da qualidade média das transmissões. Então, de repente, você pagava Full HD e estava chegando na sua casa só SD. Mas o serviço teve continuidade. Então, essa segurança e confiabilidade entra um pouco nisso. E o custo físico aqui seria a questão do custo em si, do material, né? De você ter os data center, roteador e tudo isso. Se você está usando um serviço na nuvem, o problema é de quem tem o data center. E para quem tem o data center, por outro lado, é que antes eu tinha um data center pequenininho aqui para atender um serviço. Se agora o meu data center, como está na nuvem, eu posso atender um monte de serviços, na hora que eu vou chegar e vou falar, sei lá, com uma Dell, que eu vou falar com uma IBM, cara, eu vou comprar um rack, ao invés de eu comprar um rack com 5 servidores, eu vou chegar e vou comprar 30 racks com, sei lá, 15 servidores cada um. Isso me dá uma economia de escala em termos de custo físico também. E do ponto de vista de utilização, tem o aspecto do acesso ser aleatório. Eu posso usar o serviço como cliente, né, como pessoas físicas, a gente usa a hora que dá. Né? Falando de Netflix, de repente eu posso estar lá no meio do trabalho e alguém falou na hora do almoço de um filme legal, vou ver se tem no Netflix para ver com a dona patroa ou com o dom patrão quando chegar em casa. Para você fazer isso, isso é um acesso aleatório, porque a expectativa não era essa. Mas entra também o período do dia. O Netflix, durante o dia, tem, sei lá, as donas de casa, os aposentados, os à toa da vida, né, que estão vendo lá o Netflix, mas o grosso vai ser à noite. Está todo mundo chegando em casa, jantou e a utilização do Netflix, bum, estoura de uma vez. Durante o dia, esses servidores poderiam estar sendo utilizados para outra coisa, qualquer outro serviço. A mesma coisa período do ano, estou falando de hockey. O hockey vai de setembro até março, quer dizer. Final de março, quando tem a Stanley Cup, mas de qualquer forma. Fora isso, não tem uma utilização tão grande, por exemplo, do Game Center. Game Center agora, o pau está comendo lá. Agora, chegou ali no meio do ano, no meio do verão, está todo mundo na rua, fumando maconha, né? Então, a utilização é muito menor. Então, a Rogers podia utilizar aquilo ali, sei lá, para qualquer outra coisa que eles queiram. Padrões de utilização. Acaba caindo um pouco nisso também, né? Tem um padrão de utilização que é determinado ao longo do tempo e tem o fato da incerteza. Essa incerteza aqui é justamente a justificativa econômica de por que usar a nuvem. Porque daí, ao invés de eu ir lá, comprar o meu servidor e, mas na verdade eu tenho a expectativa de que eu tenho um acesso muito grande. Você vai lá, compra vários servidores e o negócio não vai para frente. Você perdeu aquele dinheiro todo. Então, quando você
pensa na incerteza, é uma justificativa econômica muito grande para a utilização da nuvem. E, finalmente, tem ainda a questão do multi-tenancy, né, que volta naquilo que eu tinha falado de ter mais de uma empresa que pode usar o serviço ao mesmo tempo. E daí, por que o cloud computing? Tirando um pouco a parte econômica, mas também as elevadas tanto elasticidade quanto extensibilidade. Então, quer dizer, à medida que eu preciso de usar mais o serviço, eu tenho mais recursos. iCloud ou Google Drive, 15 GB para mim não está dando mais, eu vou lá e pago e tenho acesso a uma quantidade maior de recursos. E eles falam, aqui fala de uma quantidade virtualmente infinita. Virtualmente infinita porque, assim, não é literalmente infinita, mas, 15 GB é espaço para burro para você ter e-mail. Se você, de repente, puder passar esses 15 para, sei lá, 2 tera, cara, 2 tera vai dar e-mail quase para a vida inteira. Redução de custo e complexidade, então, cai um pouco na questão econômica, né? Entra um pouco na parte de não precisar de uma manutenção local de TI, porque se eu estou usando um serviço na nuvem, eu não preciso de ter um cara aqui que vai cuidar do meu mainframe, ou que vai cuidar do meu servidor. Eu não tenho um servidor local. E não tenho investimento inicial para recuperação de desastres geograficamente distribuídos. O caso que eu citei do Netflix. Cara, morreu o servidor lá na Malásia. Só que como eu estou comprando um serviço que tem a redundância e tal, eu, como utilizador do Netflix, para mim, o data center inteiro lá da Ásia ter desaparecido do mapa, eu não preciso de investir nisso. E pensando por outro aspecto, de eu usar, por exemplo, o Amazon Web Services, acaba caindo na mesma perspectiva. Eu não preciso me preocupar se cair um servidor inteiro aqui da América do Norte, ou um servidor inteiro aqui da América do Norte, tem outro na América do Norte, tem outro na Europa, então eu não preciso me preocupar com esses desastres geograficamente distribuídos. E tem a questão ainda da possibilidade de inovação. Já que é mais simples, é muito mais fácil de eu... tive uma ideia genial aqui, ao invés de eu ter que ir lá, comprar meu servidor, configurar, fazer a configuração de segurança, eu posso simplesmente comprar esse serviço de alguém, ou usar, sei lá, um Azure, ou um outro serviço parecido, fazer o deployment inteiro ali, e tem alguém que está cuidando da parte de infraestrutura para mim. Eu posso pensar só na ideia, bolar a ideia lá, e começou a dar certo, aí eu posso evoluir para outro caminho, mas esse início, que muitas vezes é o que deixa muita gente desconfortável, ou que causa maior problema para certas pessoas, eu tenho essa facilidade. E a perspectiva do Big Data, que o que acontece aqui é o seguinte, o custo de uma máquina por 100 horas ser equivalente ao custo de 100 máquinas por 1 hora. Então, tipo assim, ao invés de eu comprar um computador bom, que vai funcionar durante um tempo, eu posso botar isso na rede, e daí, se vai ser o cara que está me vendendo esse serviço, se ele tem um computador absurdamente foda que vai fazer esse negócio assim, ou se é um Google da vida, que tem um monte de máquina porcariazinha lá, que junta e faz um cluster fodíssimo, como usuário, isso para mim é irrelevante.